Muito obrigado, doutora Balbiana. Gostaria de convidar a doutora Débora Palma Maia, doutora neurologista do HC da UFMG e médica assistente da Clínica de Distúrbios do Movimento do HC da UFMG, para falar sobre as doenças raras no Brasil, com recorte para a doença de Huntington. Balbiana, excelente apresentação, acho que vocês estão com um trabalho fenomenal. É importante, a gente vai ter a oportunidade para debater agora, mas não esquecer as outras áreas da Anvisa. A segunda diretoria, ela abrange, além de medicamentos, abrange alimentos. Você passou pela terceira diretoria, que tem dispositivos médicos, que são, tanto um quanto o outro, essenciais em muitas terapias, ou de forma assistiva ou como terapia. O caso da terapia nutricional nas aminoacidopatias, né, que é a solução. Então, esse é um tema para a gente conversar um pouquinho daqui a pouco. Claro. E excelente a questão das evidências de tempo real, da vida real. Por favor. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer, primeiro, né, todos os membros da mesa, mas a senhora Clementine Alves, aí, do Instituto Brasileiro aí de Responsabilidade, e a doutora Bruna Matos, pelo convite aí, em nome da Teva. É realmente um enorme prazer estar aqui. Só volta, por favor, para a página inicial da minha apresentação. Eu queria só começar falando que é um prazer muito grande estar aqui, porque, como médica, eu trabalho com doença rara há 24 anos. E, como a doutora Rosângela Moro comentou, há pouco tempo que esse tema veio à tona. Então, o médico também ele era raro. Muitas vezes eu fui criticada e falava assim, mas para que você vai trabalhar com uma doença que não tem impacto nenhum, não significa nada, né? Chegavam e falavam assim para mim, você estuda demais sobre nada, daqui a pouco você vai saber tudo sobre nada, isso não tem impacto nenhum. Então, hoje a gente poder participar e falar de doença rara de uma forma natural, isso é muito bom e é muito representativo para mim. Bem, eu vou falar sobre o impacto da doença de Huntington no paciente brasileiro. Assim como a gente fala hoje em atrofia mioespinhal, a gente fala em esclerose múltipla, eu espero que algum dia a gente fale em doença de Huntington como uma doença conhecida, porque ela ainda é uma raridade entre as raras, né? Mas é uma doença de um impacto muito importante, tanto social quanto financeiro aí na vida do brasileiro. Então, esses são meus conflitos de interesse. E eu programei essa apresentação para falar um pouquinho sobre a doença, para que vocês conheçam mesmo, mas a grande parte vai ser sobre os desafios que os pacientes com doença de Huntington têm, os familiares no diagnóstico, né, reconhecer, diagnosticar e tratar, e isso não especificamente para a doença de Huntington, mas para todas as doenças raras, e aqui mais especificamente para doenças raras que têm início na idade adulta, que é muito diferente daquelas doenças raras que a gente diagnostica naqueles testes de triagem. Aqui eu estou falando de pacientes que tiveram uma vida normal ou que têm uma vida normal até uma determinada idade e, de repente, começam os sintomas e o mundo literalmente desmorona. E aí nós vamos falar sobre os impactos dessas doenças na vida das pessoas e das famílias. Então, começando aí sobre a doença, né? A doença de Huntington, ela é uma doença neurodegenerativa, genética, ela é autossômica dominante e que ela vem com uma tríade de sintomas que são a presença de movimentos anormais, os pacientes eles apresentam com movimentos involuntários, distúrbios psiquiátricos e alterações cognitivas. De uma forma bem simplista, mas que eu acho que faz com que todo mundo entenda, é como se você tivesse um paciente que, ao mesmo tempo, ele tivesse doença de Parkinson, doença de Alzheimer e esquizofrenia. Então, nós estamos falando de um paciente que tem um quadro clínico com essas três síndromes ao mesmo tempo. Ela foi descrita por um neurologista, um médico americano, George Huntington, em 1872. Então, é uma doença que é conhecida aí há 150 anos. Ele fez uma descrição muito detalhada da doença, ele fez a descrição desse padrão familiar num paper de 2 páginas. Então, ele conseguiu descrever e simplificar bem essa descrição. Em 1983, foi descoberto que a alteração estava no cromossomo 4.
E em 1993 foi descoberta a localização dessa alteração cromossômica. E nessa época, né, teve um boom de otimismo, porque é uma doença que a gente chama de 100% de penetrância, ou seja, se o indivíduo ele tem alteração genética, ele vai desenvolver os sintomas, diferente de outras que têm características ambientais. E era uma doença monogênica que a gente descobriu logo a proteína que estava alterada. Então, problema resolvido. Eu sei a localização, eu posso ter terapia gênica, mas antes disso é muito fácil eu mexer nessa proteína. Ledo engano, né? A história da descoberta dessa alteração genética é muito interessante. Ela foi feita aqui na América do Sul, na Venezuela. Foi um trabalho muito bacana de famílias que tinham Huntington e que, dos Estados Unidos, conseguiram financiamento e vieram para o Lago de Maracaibo, na Venezuela, onde a gente tem uma concentração muito grande de pacientes com Huntington, e acabou sendo descoberto aqui na América do Sul, mostrando que a gente precisa de uma interação não só de país, a gente precisa de uma interação mundial para poder conseguir desenvolver essas doenças. Então, aqui só chamando atenção também, porque quando é autossômica dominante, essas famílias elas só vão aumentando o número, né? Quer dizer, aqui tem uma mãe que tem a doença, e aí as gerações seguintes são vários que vão acontecer. Ou seja, a cada gestação, 50%, o filho tem 50% de risco de apresentar. Isso não significa que em 4 eu vou ter 2. Em 4 eu posso ter os 4, eu posso não ter nenhum. Mas é uma doença que ela vai aumentando aí com as gerações. Outra coisa importante em termos de doença de Huntington é que ela é distribuída não heterogeneamente no mundo. Eu tenho países que têm, por exemplo, aqui na Venezuela, nós temos 700 pessoas a cada 100 mil habitantes acometidas pela doença. Na Ásia, isso é muito menor. Aí se pergunta, e no Brasil? A velha resposta, não sabemos. Nós não temos esses dados no Brasil, né? Nós estamos, eu sou coordenadora do Departamento Científico de Transtornos do Movimento da Academia Brasileira de Neurologia. Então, nós temos um projeto, junto com a rede Redone, que é da Academia Brasileira, que é um projeto que nós estamos tentando estudar a frequência de doença de Huntington no Brasil, mas são dados ainda muito preliminares. O que a gente usa são os dados da associação, e aí vem a importância da associação de pacientes. A Associação Brasil-Huntington é uma associação que fica localizada em São Paulo, e ela tem os dados de famílias que se cadastram. São dados super importantes, mas são dados que a gente não tem como saber se são reais do ponto seguinte vista. Se um paciente lá de... vou dar um exemplo, né, que acontece com a gente. Um paciente da Bahia, ele registra como se ele fosse o primeiro da família. E o outro, em Belo Horizonte, registra como se fosse o primeiro da família. Na verdade, vão ter 2 famílias cadastradas, mas é uma família só. E é um número meio irreal, porque se vocês verem aqui, Minas Gerais aqui está marcando como tendo 350 famílias. Minas Gerais é um estado enorme. E só eu, no Hospital das Clínicas, nós temos um ambulatório específico para isso, só eu acompanho 180 famílias. Quer dizer, é pouco provável que eu acompanhe metade das famílias de Minas Gerais. Então, deve ter um número muito maior aí de pacientes e que nós não sabemos. De qualquer forma, eu trouxe aqui para vocês um dado que a prevalência média é de 5 por 100 mil. Os dados aí, né, que nós temos no IBGE é que nós temos um pouco mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Isso daria em torno de 10 mil pacientes com Huntington no Brasil. Certo? Errado mais uma vez. Porque a doença de Huntington, por essa distribuição heterogênea, ela também tem o que nós chamamos de clusters. Então, no Brasil, nós já temos 3 clusters conhecidos. São regiões, geralmente cidades, que têm uma prevalência da doença muito mais alta do que nos outros locais. Em Minas Gerais, nós temos uma cidade que se chama Ervalha, na região da Zona da Mata Mineira, e que a prevalência lá é de 72%. Nós temos uma outra região, em Alagoas, em Feira Grande, que a prevalência é muito maior. Então, com certeza, esse número aí de 10 mil é um número muito inferior do que a nossa realidade. Esse é um estudo muito bacana, porque, já que nós não temos dados, a gente começa a tentar
entender como é que as coisas funcionam. E esse foi um estudo que foi coordenado lá pela nossa equipe, o Dr. Ricardo Maciel é o primeiro autor, em que foi feita uma pesquisa em toda a América do Sul, em centros que tratam especificamente doença de Huntington. Foi um questionário que foi aplicado em 24 centros, e o que a gente queria entender era como que esses pacientes estavam sendo diagnosticados, tratados, conduzidos, né? Todos os centros eram centros reconhecidamente do ponto de vista acadêmico, com participação aí em fóruns regionais de distúrbios de movimento, que é a sub-área da neurologia que trata essa doença. Eu achei que valia a pena trazer esse trabalho, porque dos 24 centros, 14 eram centros do Brasil. Então, a gente tem uma ideia aí de como que nós, aqui no Brasil, estamos oferecendo suporte para esses pacientes. 19 centros eram filiados às instituições acadêmicas. E aqui no nosso meio, praticamente não, todos os 14 centros são centros vinculados a instituições acadêmicas de universidades públicas. Então, são centros ligados ao SUS. Né? Então, aí, mais uma vez, a importância das universidades, dos centros, das universidades federais e estaduais, no suporte desses pacientes. Esses pacientes eles eram vistos em clínicas de distúrbios de movimento, na grande maioria das vezes, clínicas ou ambulatórios específicos em doença de Huntington só tinham em 1/4 desses centros, e de neurogenética menos ainda. Então, nós estamos falando de uma doença genética que não é acompanhada por geneticistas. Aqui eu só quero mostrar um dado, acho que está difícil para ver, porque eu falei que os pacientes eles tinham sintomas neurológicos e psiquiátricos. Os neurologistas estão acompanhando esses pacientes, mas os geneticistas pouco e os psiquiatras praticamente não acompanham esses pacientes. Então, eu tenho um doente que tem um sintoma, tem um pilar de sintomas psiquiátricos e que eles não têm um profissional que o acompanhe nessa especialidade, mesmo em centros super especializados. Então, é um outro déficit aí que a gente tem no atendimento a esses pacientes. Os testes genéticos. Diferente que aqui já foi comentado, de exoma, de genoma, que são testes genéticos muito caros, ou mesmo testes de triagem, a doença de Huntington e algumas outras doenças genéticas neurológicas, elas têm um teste único. É um teste que, se a gente for pensar em custo, é um teste muito barato e que eu consigo dar o diagnóstico com 100% de certeza. 99,9%, né? Já que medicina a gente não fala em 0 nem 100%, mas e só 25% dos centros tinham. No Brasil, a gente tem poucos centros, todos eles de algum tipo de parceria ou pesquisa ou parceria público-privada. Esse não é um teste que é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. E o cuidado no estágio final, ou seja, na fase grave que o paciente está acamado e que é dependente do cuidador, nós não temos nenhum tipo de apoio institucional. Nesse caso, aqui no Brasil, nós não temos, e na América do Sul, apenas 17% dos pacientes dos centros tinham algum tipo de apoio. Então, as dificuldades, eu já citei, só um número insuficiente de centros capacitados para atender as demandas dos pacientes. Vocês imaginam que no Brasil nós temos 14? Não é que nós convidamos 14, é que só existem 14 mesmo para tratar esses pacientes. A grande maioria desses centros são na região Sudeste e Sul. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, basicamente, são um ou outro. Nós precisamos de recursos humanos, nós não temos psiquiatras, nós não temos geneticistas. O teste está disponível em poucos centros e inexistência de cuidados estruturados para a doença. Então, volta aquilo que o doutor Nathan comentou, que nós não estamos falando em tratamento medicamentoso, nós estamos falando em cuidado multidisciplinar, tá? Não vou me deter aqui a doença, a idade de peculiaridades da doença, eu só queria chamar a atenção aqui que é uma doença que ela tem uma idade de início entre 35 e 45 anos. Então, é uma idade de início em que o paciente já tem os filhos e é uma idade que ele está no pico de produção laboral. Então, é uma idade que isso vai impactar aí
nessa sistema aí, tanto familiar quanto financeiro da família. Vou pular aqui a história natural. Os sintomas a gente já comentou, ele vai muito mais do que isso, mas eu queria falar do impacto. Impacto pessoal é um paciente que ele tem perda profissional, ele perde o emprego, ele não consegue mais exercer as suas atividades, ele tem a perda da independência dele, ele não consegue mais, muitas vezes, mesmo no início, ele tem alterações que ele não consegue ter uma independência no seu dia a dia. E além da desesperança, a taxa de suicídio de Huntington ela é maior do que qualquer outra doença degenerativa neurológica que você faz o diagnóstico. Tem características da doença que levam a esse suicídio. As famílias sentem. Você imagina você falar para uma adolescente, seu pai tem uma doença e você tem 50% de chance de ter. Então, você tem toda uma perda daquela estrutura familiar. O relacionamento conjugal também se desfaz. Em termos sociais, tem um estigma, um paciente que ele fica muito isolado, isso aumenta aí o grau de isolamento social, depressão. E financeiro, eu não preciso nem comentar, assim como para o sistema de saúde, né? Um paciente jovem, numa família já toda desestruturada, que vai ter essa doença em torno de 15 anos. Sobre o tratamento, nossas grandes dificuldades aí é ter uma equipe multidisciplinar. E, quando eu falo em geneticista, quer dizer, se eu tenho uma orientação, um aconselhamento genético, é uma forma de eu prevenir o espalhamento dessa doença. Né? Se eu consigo explicar para aquela pessoa que ele tem um risco de ter, ele pode repensar a ter filhos ou não, ou de ter, selecionando genes, embriões que são livres da doença. Tratamento, nós temos tratamento medicamentoso, não temos tratamento curativo, mas nós temos tratamento que melhora a qualidade de vida do paciente. Mas o tratamento que nós temos, ele não é acessível para a grande maioria da população, é um medicamento que não é fornecido pelo SUS. Aconselhamento genético, eu já falei, e além de cuidados avançados aí, que nós precisamos melhorar muito, né, para todas as doenças raras, não especificamente para o tratamento de doença de Huntington. Então, eu queria agradecer e, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigado. Excelente apresentação, bastante esclarecedora. Eu gostaria de chamar a doutora Maria Terezinha de Oliveira, geneticista do Programa Nacional, do Programa de Triagem Neonatal aqui da Rede Hospitalar, aqui no DF, e do Programa de Fibrose Cística da Universidade Católica e Médica do Hospital de Base, aqui de Brasília. Doutora Débora, muito obrigado. Nós vamos deixar... porque nem sou mais do Hospital de Base.